Olá, boa tarde. Terça-feira, 26 de outubro, e o NT Sul já está chegando para trazer as principais informações do dia para você. Confira alguns dos destaques de hoje. Mulher é agredida em via pública no Alto do Amorim e imagens são divulgadas para identificar o agressor. Eleições para diretor e vice-diretor das escolas municipais de Cachoeira do Sul vão até o final da tarde de hoje. Várias escolas têm chapa única na seleção. No quadro Raio-X da Saúde, Francisco Bastos fala sobre o programa que vai fornecer fraldas descartáveis em Cachoeira do Sul depois das mudanças feitas pelo governo do estado. Cachoeira do Sul tem 294 pessoas demitidas em setembro, mas termina o mês com saldo positivo na geração de empregos. Novo Tempo celebra 25 anos e a partir de hoje você começa a acompanhar uma série de reportagens especiais que vão apresentar a história da emissora. E tem ainda um bate-papo com a professora Carla Zin sobre a segunda Conferência de Educação de Cachoeira do Sul, que começa amanhã. E você que está em casa pode participar do NT Sul com a sua opinião, com o seu recadinho, com a sua foto, com o seu vídeo. Envie para o nosso WhatsApp. O número é o 51997697129. Ou então, comente na nossa transmissão ao vivo lá no Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. Não deixe de participar. O NT Sul começa agora. A gente abre o NT Sul atualizando para você os números da Covid-19 em Cachoeira do Sul. Ontem, a Secretaria Municipal da Saúde registrou mais 13 casos confirmados e outros 54 suspeitos, que estão aguardando resultados de testes. 2 foram descartados e outros 11 estão recuperados. Com isso, Cachoeira chega a 11.256 casos confirmados e 154 permanecem como suspeitos. 11.468 já foram descartados até o momento e 10.947 estão recuperados. 206 foram a óbito com o coronavírus. Os casos ativos são 103 atualmente. E o Hospital de Caridade e Beneficência está com 10 pacientes internados na área Covid, 7 na UTI e 3 na enfermaria. Gente, o governo do Rio Grande do Sul está lançando neste momento o programa Todo Jovem na Escola. A iniciativa faz parte de um conjunto de medidas de incentivo à permanência dos estudantes na rede pública estadual, entre as quais a Bolsa para estudantes do ensino médio. O governador Eduardo Leite e a secretária da Educação, Raquel Teixeira, são os responsáveis pela apresentação do projeto. E aí todos os detalhes sobre o programa você vai conferir na edição de amanhã aqui do Telejornal NT Sul. Segue até o final da tarde de hoje o processo eleitoral consultivo para a função de diretor e vice-diretor das escolas municipais de Cachoeira do Sul. Em 19 escolas de ensino fundamental, a eleição vai ser em chapa única. Entre as 13 escolas de ensino infantil, apenas a Sonho Meu vai ter disputa entre 2 chapas. Até o momento, as eleições ocorrem com normalidade. A Secretaria Municipal de Educação realiza desde as primeiras horas do dia a eleição para diretores e vices nas escolas municipais de Cachoeira do Sul. O processo está acontecendo de acordo com o horário de cada escola. Apenas a EMEI Cristo Rei não teve chapa inscrita. Urnas eletrônicas estão sendo usadas para o procedimento, inclusive com equipamentos itinerantes para facilitar a adesão de famílias distantes. 3 membros da comissão eleitoral escolar vão acompanhar essas visitas. O retorno das eleições atende uma demanda antiga do Sindicato dos Professores e também da comunidade escolar. O assunto era tratado como um compromisso do prefeito José Otávio Germano no período de campanha. Está acontecendo mais um compromisso do governo José Otávio Germano, que é trazer de volta às nossas escolas esse processo democrático que é a eleição, a escolha dos diretores e vice-diretores para um período de 3 anos. Porque nós sabemos como é importante a participação dos pais na vida
da escola do seu filho, até para melhorar a qualidade de ensino, a aprendizagem das crianças, dos estudantes, durante o período escolar. Então, com isto, eles tendo esta oportunidade de escolherem quem vai ser o gestor da escola do seu filho, isto aumenta o compromisso dos pais com a escola. Estão aptos a votar todos os alunos maiores de 12 anos, regularmente matriculados, professores e funcionários concursados lotados na escola, um dos pais ou, no seu impedimento, o responsável legal pelo aluno, os membros do magistério e funcionários públicos do município de Cachoeira do Sul, incluindo concursados, transpostos ou seletistas, em efetivo exercício na escola na função e afastados em licenças remuneradas. É importante salientar que servidores contratados não votam. A comissão organizadora municipal estipulou algumas regras nesta eleição. Os membros da comunidade que possuem filhos em escolas diferentes podem participar do processo eleitoral e votar em cada uma delas. Cada eleitor só terá direito a um voto em cada escola, independente de pertencer a mais de uma categoria ou segmento ou ter mais de um filho na escola. O membro do magistério poderá votar nas unidades escolares em que estiver lotado. Não deixem de participar desse momento tão importante na vida do seu filho, né? Que é a escolha da direção da escola, onde eles vivenciam grandes experiências, né? Têm uma aprendizagem importante e a formação também para o futuro como cidadão. Então, eu peço que pais e mães participem, se dirijam à escola do seu filho para depositar o seu voto, para que todo esse processo democrático reflita no único ganho, que é para a melhoria da educação pública municipal. Isso aí, né? É essencial, portanto, a participação da comunidade escolar, se envolvendo aí ativamente, participação de pais, na escola onde os seus filhos estão tendo a sua educação, a sua formação estudantil. Gente, a Prefeitura de Cachoeira do Sul e a UFSM, a Universidade Federal de Santa Maria, concluíram o projeto básico do transporte coletivo e enviaram o documento ao Tribunal de Contas do Estado. Também estão de posse do TCE a minuta do edital de licitação, a primeira redação do contrato de concessão do serviço público do transporte coletivo e o fluxo de caixa com os elementos para a formação da tarifa do transporte. O TCE tem até 90 dias para analisar a documentação. A votação dos projetos de lei da reforma do Fundo de Aposentadoria e Pensão dos Servidores de Cachoeira do Sul vai ser no dia 8 de novembro, em sessão noturna. O anúncio foi feito ontem pela mesa diretora durante sessão da Câmara de Vereadores. A sessão noturna da noite atende solicitação dos sindicatos para que os servidores possam acompanhar a votação. As principais propostas do projeto do Executivo reajustam a contribuição dos servidores ao FAPES de 11% para 14% e também determinam contribuição de 14% aos ganhos dos aposentados, a partir de um salário mínimo. Gente, a Organização Meteorológica Mundial disse ontem que as concentrações de gases de efeito estufa na atmosfera atingiram um novo recorde no ano passado. Poucos dias antes da Conferência Climática COP26, uma notícia só aumenta a preocupação dos cientistas sobre as mudanças climáticas. As concentrações de gases de efeito estufa na atmosfera voltaram a atingir um novo recorde em 2020. O alerta foi realizado pela Organização Meteorológica Mundial. De acordo com o boletim da OMM, a taxa de aumento anual registrada foi superior à média do período 2011-2020. No relatório, a agência da ONU indica também que já se evidencia a transição de uma parte da Amazônia considerada sumidouro para a fonte de carbono por causa do desmatamento.
Hoje estamos falando de gases de efeito estufa e novamente quebramos recordes nos principais gases poluentes como dióxido de carbono, metano e óxido nitroso. E essa tendência negativa que observamos antes por décadas continuou. Segundo a organização, a desaceleração econômica causada pela Covid-19 não teve qualquer efeito evidente sobre os níveis atmosféricos dos gases de efeito estufa. A OMM informou ainda que as emissões não param e que a temperatura mundial continuará subindo. O boletim explica que, como o dióxido de carbono é um gás de vida longa, o nível de temperatura observado hoje persistirá por várias décadas, mesmo se as emissões fossem rapidamente reduzidas até alcançar o nível de zero líquido. Novo aumento: a gasolina e o diesel estão mais caros para as distribuidoras a partir de hoje. O comunicado foi anunciado ontem pela Petrobras. O preço médio de venda da gasolina passou de R$ 2,98 para R$ 3,19 por litro, refletindo um reajuste médio de 21 centavos por litro. Já para o diesel, o preço médio de venda para as distribuidoras foi de R$ 3,06 para R$ 3,34 por litro, um reajuste médio de 28 centavos por litro. Bom, este é um dos assuntos mais falados nas redes sociais nas últimas horas, na verdade, desde ontem, desde que saiu esse anúncio por parte da Petrobras, um novo reajustes que têm sido constantes desde o começo do ano, portanto, pressionando a conta das famílias brasileiras. E eu já convido você que está em casa para comentar sobre este assunto. Como é que você tem visto estes constantes aumentos nos combustíveis? Como isso tem afetado as suas finanças no dia a dia da sua família ou quem sabe do seu trabalho, Isso afeta diretamente quem depende de carro para trabalhar, de moto, de caminhão, enfim, no setor de transportes especialmente. Mande sua mensagem para a gente, nosso WhatsApp está aberto para sua interação, para você contar o que você pensa, 51997697129. Você pode mandar um áudio, pode mandar vídeo se preferir, ou simplesmente o seu texto, tá bom? Ou você também pode comentar lá no nosso Facebook, a gente tem live, facebook.com/TV Cachoeira, é só comentar na live que a gente vê aqui o seu recadinho. Daqui a pouquinho já tem o nosso primeiro bloco de interatividade. Gente, o governo do Rio Grande do Sul abriu concurso público para a Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão. Ao todo, são 53 vagas para o cargo de analista de planejamento, orçamento e gestão, sendo 6 destinadas a pessoas com deficiência e 8 para a pessoa negra ou parda. A remuneração é de R$ 7.345 para uma carga horária de 40 horas semanais. Para concorrer, é preciso ter ensino superior completo em qualquer área. As inscrições seguem até 22 de novembro pelo site fundatec.org.br. Banca selecionada para a organização desse concurso. O valor da taxa de inscrição é de R$ 211. A seleção está agendada para o dia 9 de janeiro de 2022 em Porto Alegre. Gente, em novembro, a TV Novo Tempo completa 25 anos de história. Você sabia que as mensagens apresentadas aqui na emissora já eram levadas para pessoas antes mesmo do nome Novo Tempo ser usado? Isso ainda lá nos tempos das televisões preto e branco, isso mesmo. E o jornalismo da Novo Tempo produziu uma série especial para contar um pouco da história da TV Novo Tempo. No primeiro episódio, você vai conhecer os pioneiros que acreditaram na missão que nós cumprimos hoje. Dá só uma olhada. A primeira transmissão de televisão no Brasil foi feita em 18 de setembro de 1950. Nesse dia, a TV Tupi Difusora se consolidava como a primeira rede de televisão da América do Sul e a quarta emissora do mundo. Por muitos anos, a programação consistia em programas de auditório, de humor ou jornalísticos. A produção de um programa evangelístico para essa época era quase inviável, já que os custos de fazer televisão nesses primeiros anos eram altíssimos. Mas no início da década de 60, a Igreja Adventista do Sétimo Dia mostrou ser pioneira na propagação do Evangelho também por meio da televisão.
E assim, em 25 de novembro de 1962, estreava na TV Tupi o Fé para Hoje, o primeiro programa evangelístico da televisão brasileira. Este é o procedimento certo. A fé de que necessitamos centraliza-se em Deus, o Rei Todo-Poderoso que domina sobre tudo. O programa era apresentado pelo casal Alcides e Neide Campolongo. Em pouco menos de 20 minutos, ele pregava, um grupo musical fazia o louvor e um estudo bíblico era anunciado ao público. A gente no ministério e também na vida de televisão, já há 40 anos, já enfrentamos dificuldades mil. Mas quando a gente tem um ideal de pregar a palavra de Deus, a gente sempre procura o verdadeiro Deus. E é Ele que dá a solução para as dificuldades, tanto na parte financeira como na parte social, de relacionamento, em tudo. E graças ao Criador, nós sempre superamos as dificuldades, mas crendo e confiando no verdadeiro Deus. E Deus deu a solução para cada caso difícil que enfrentamos no ministério e também através do programa de televisão Fé para Hoje. O Fé para Hoje ficou no ar na TV Tupi até 1980, quando a concessão da emissora foi cassada. Em abril deste mesmo ano, o pastor João Wolff assumiu a presidência da Divisão Sul-Americana da Igreja Adventista. Poucas semanas depois disso, em uma reunião em Buenos Aires, foi votado a criação de um programa adventista que fosse veiculado em rede nacional. A primeira tentativa que tivemos, e primeiros passos, e votamos. O obreiro conselheiro da Conferência Geral, que estava presente nessa reunião, ele achava que nós, Brasil e Divisão Sul-Americana, não tínhamos condições de força econômica, que era muito caro, e gente para fazer isso. Foi quando tomamos os primeiros passos. Então nós vamos fazer, e aí começou os primeiros passos da televisão. Este conselheiro era o pastor Enoque de Oliveira, que na época era vice-presidente da Conferência Geral. Ele sabia que no Brasil não havia pastores com habilidades técnicas para trabalhar com televisão. João Wolff também sabia disso. Mesmo assim, não desistiu de sonhar com a ideia de criar um programa televisivo adventista. Entretanto, sozinho, ele não iria muito longe. Por isso, solicitou a ajuda de 2 amigos para trabalhar no grupo de produções da Voz da Profecia. Eu não aceitei imediatamente, eu disse, vamos orar pelo assunto. Aí eu orei muito, falei com a família, e aí eu disse também, como era para trabalhar na Voz da Profecia, aí eu disse, eu fico, se vocês não deixarem aqui, morar em Curitiba, trabalhando junto com o Elon. Elon Garcia. Quem é Elon Garcia? Elon pelo Elon Garcia. Elon Garcia é um jovem que nasceu em Curitiba no ano de 1935, em fevereiro, dia 26. Ele era um homem público. Desde que ele era bem jovem, ele já começou a fazer testes nas rádios e com 17 anos ele já passou a fazer parte de uma rádio em Curitiba, já começou a trabalhar profissionalmente e sempre foi um homem público. Onde ele estava, ele levava o nome da igreja à frente. Isso também foi sempre um orgulho para a nossa família e um exemplo para todos nós. Meu pai a palavra para ele era dedicação. Tudo que ele fazia, tudo que ele participava, onde ele estivesse, ele se dedicava ao máximo. Dava o melhor de si antes de pensar de si. Esse é um lema rotário que nós trazemos conosco, mas esse era o lema dele. Jonathan Conceição, além de pastor, escreveu um livro onde ele narra lembranças e fatos históricos sobre a criação do que hoje chamamos de Novo Tempo. Foram 20 anos de trabalho contínuo nas mais diversas funções. Bom, o Elon Garcia, ele era uma pessoa que tinha uma voz potente, era impressionante. E sempre ele gravava, quando a gente precisava de alguma voz, ele emprestava a voz dele, nunca cobrou nada, né? E ele praticamente
contribuiu quando teve-se a ideia de criar esse programa Encontro com a Vida, que era não foi o primeiro programa da igreja, porque o primeiro foi Fé para Hoje, em 61, mas a ideia era que esse programa fosse um programa curto, mas que fosse espalhado para todo o Brasil. O Fé para Hoje era muito localizado em São Paulo. Com a assistência do Elon, o pastor Irajá começou a dirigir o tão idealizado programa adventista. De início, o Encontro com a Vida consistia numa breve explanação bíblica. As primeiras gravações foram feitas de madrugada nos estúdios da Rede Paranaense, mas o valor cobrado pela emissora era muito alto. Com isso, a produção optou em mudar de estúdio e foram para a TV Tupi. Mesmo assim, depois de um tempo, o valor cobrado fugia do orçamento do programa, até que finalmente fecharam um contrato de estúdio com a TV Manchete por 4 anos. Com o tempo, o Encontro com a Vida começou a crescer e a necessidade de um estúdio próprio surgiu. Mas, se hoje os equipamentos televisivos já são caros, imagine nos anos 80. Então fomos a um pastor que trabalhava na Conferência Geral, Haroldo Sádio. Aí vimos para ele ver um estúdio para a gente, um novo, para importar para a igreja, né? Ele viu tudo, ficava em $68 mil. A gente não tinha esse dinheiro. Aí fomos falar com o Dr. Milton Afonso. Ele disse: eu dou a metade, a outra metade vocês fazem campanha. A campanha de arrecadação deu certo e eles conseguiram comprar os equipamentos necessários para montar esse estúdio. A inauguração foi feita em 1985. Em 1989, o Jonathan foi convidado pelo pastor Irajá a trabalhar nesse estúdio como assistente de produção. Na época, ele tinha 32 anos e iniciava a carreira na comunicação adventista. E ali nós gravamos principalmente os programas Encontro com a Vida. Havia uma versão do Está Escrito primeiro para Belém, depois para São Paulo. Havia um programa chamado A Bíblia Fácil, que eu participava. Até outro dia o Eli me mostrou. Olha, eu era bem novinho naquela época, viu? Que eu participando do programa A Bíblia Fácil. O Encontro com a Vida, obviamente. Esses eram os principais programas. Tinha o Gotas de Fé também, com o pastor Anísio Chagas, que era um pastor atuante na comunicação adventista, no sul do Brasil especialmente. Esses eram os primeiros programas. Todos esses programas eram gravados em um pequeno estúdio nesta casa, em Curitiba. Ainda não existia uma TV estruturada, mas foi aqui que homens e mulheres trabalharam arduamente na criação de programas adventistas para a televisão brasileira. Não demorou muito para que um novo tempo fosse se abrindo. Hoje, nossos estúdios têm o que de melhor em captação de imagem e som. São destes modernos estúdios que levamos até você uma esperança que nunca envelhece, mesmo depois de 25 anos. Conversando com cada um desses pioneiros, antigos colaboradores e familiares, é impossível não ver o carinho que todos expressam pela emissora que eles ajudaram a construir e que hoje inspiram outros tantos a concluir o trabalho mais importante da Novo Tempo. Olha, vocês têm um privilégio diferente do meu. Eu participei do começo, vocês estão participando no final. Sim. Porque eu particularmente acredito que essa é a equipe final que vai estar transmitindo a mensagem para essa última geração que vai viver nessa terra dessa forma. E quem sabe juntos a gente vai um dia para o céu. Eu digo sempre, a gente vai para o céu filmando e edita no céu. Vai ter 1000 anos para editar o vídeo da subida para Canaã Celestial. As coisas serão diferentes, a gente vai se surpreender. Mas é um privilégio estar trabalhando nesse momento final da história. É impressionante. Eu já estou assim olhando meio de camarote, vendo vocês trabalharem e vou estar aplaudindo. Quanta história, né? E a gente fica muito feliz de fazer parte, toda a nossa equipe certamente, fazer parte de um pouquinho dessa história que continua e ficamos felizes também por compartilhar com você que nos assiste, que talvez não conhecesse essa história tão rica, tão vasta de 25 anos da TV Novo Tempo. História que nos motiva justamente a continuar
a ir adiante e alguns desses sonhos serão compartilhados com você que nos acompanha neste fim de semana, no sábado, dia 30 de outubro, às 8 horas da noite, no programa Anjos em Ação. Então já programe na sua agenda, neste sábado, 8 horas da noite, um programa super especial, mega produção para você que acompanha a TV Novo Tempo. Anjos em Ação, acompanhe ao vivo, na telinha da TV Novo Tempo e em todas as nossas redes sociais. Por falar em redes sociais, momento que você tem vez, tem voz aqui no Telejornal NT Sul. Vamos ver aqui as mensagens que já estão chegando no nosso Facebook, no nosso WhatsApp. Vou começar pelo facebook.com/TV Cachoeira. Com a gente aqui o Marcos Vinícius dos Santos, ele está em Porto Alegre e de olho na telinha da TV Novo Tempo. Obrigado, viu, Marcos, pela sua companhia. Uma ótima terça-feira para você. Ednara Xavier também está com a gente, Sandra Xavier também de olho na telinha, a Cristina Freitas Silva está assistindo o NT Sul com o seu filho, o Ryan, Maísa e Cristal. Obrigado, Cristina, pela participação. Molisson Machado também está com a gente, mandando boa tarde a todos os seus conterrâneos. Agora, vem comigo para a tela porque tem mensagens dos nossos telespectadores, dos nossos internautas no WhatsApp, 51997697129. Vamos ver os recadinhos que a gente tem aqui na telinha. Luciane Loreto, moro na rua Joaquim Vidal, próximo ao número 398, onde tem um poste sem luz há quase um mês. Estamos solicitando a substituição da lâmpada, mas até agora nada. Já ligamos para o setor de iluminação e nada, diz aqui a Luciane Loreto, fazendo este apelo, para o setor de iluminação aqui de Cachoeira do Sul. Vamos ver aqui a próxima mensagem. A Doris está interagindo com a gente. Gostaríamos de ter uma atenção especial da Secretaria de Obras para dar um jeito nessa situação aqui do bairro Funcap, quadra W com a quadra X. E a Doris manda um vídeo para a gente. Vamos assistir aqui o que diz a Doris. Olha esse esgoto, céu aberto que está correndo aqui na frente do meu pátio. Isso aqui tá um absurdo. Já fazem 5 anos que tá esse esgoto aqui e ninguém toma providência, nem a saúde, nem a prefeitura, nem nada. Olha que situação terrível, o esgoto puro que tá correndo aqui, ó, na frente das casas. Olha só isso aí. Isso não tem cabimento. As crianças brincando nessa água imunda aí, ó. Bom, tá aí o recado da Doris, bem claro, não tem muito o que dizer dessa situação, tem que ser resolvido, Uma questão de dignidade, uma questão de saúde pública, Secretaria de Obras precisa dar uma atenção especial para o bairro Funcap. Doris, muito obrigado pela participação. A gente deixa aqui no nosso registro, inclusive, este seu apelo para acompanhar essa situação e ver se tem algum tipo de mudança, Precisa, é urgente. Quem mais? Antônio Oliveira, olha só a estrada da Forqueta depois da chuva. Com toda a tecnologia que dava como certo que ia chover, passaram a máquina jogando óleo pelo ralo e horas de máquinas, diz aqui o Antônio. Vamos ver a estrada da Forqueta, Foi patrolada, teve aí um serviço pelo que ele nos relata, mas aí veio a chuva e olha no que virou aqui a estrada da Forqueta, Virou um verdadeiro atoleiro, Obrigado pela participação, obrigado aí pelo relato. Pessoal do interior também sempre participando ativamente com a gente. Ficamos aqui muito felizes por trazer estas informações. Que bom que pudessem ser informações melhores, De estradas que tivessem boas, em plenas condições, mas a gente está aqui também cumprindo esse papel, fazendo as reivindicações que são necessárias e agradecemos aos nossos telespectadores pela confiança de todos os dias. Temos mais? A Silvia. Aumento da gasolina hoje e os postos ontem já tinham aumentado 20 centavos. Eles nem esperam o dia e já vão aumentando. Que horror! Onde vamos parar com esses valores? Questiona aqui a Silvia. Obrigado, Silvia, pela participação, Inclusive eu questionei aqui quando citei esse aumento no comecinho do telejornal. Inclusive aqui em Cachoeira do Sul a gasolina está batendo aí na casa dos R$7. E no Rio Grande do Sul já tem algumas cidades em que, inclusive, esse valor já foi ultrapassado, Gasolina custando mais de R$7, situação que realmente pesa no bolso dos brasileiros. E eu questiono você que está em casa, como é que o preço dos combustíveis está afetando o seu orçamento familiar ou o seu orçamento de trabalho especificamente, o orçamento para você que é autônomo, que depende do carro, do veículo, de maneira geral, quem sabe moto, carro, caminhão para trabalhar, como é que tem sido para você? Mande mensagem, conte pra gente.
Vamos ver se tem mais recadinhos. Tem aqui o Madri. É engraçado, diz ele, sobe o preço na Petrobras à noite e aqui já amanhece com preço ajustado, mas quando baixou uns centavos aqui, não vi nada, diz o Madri, né? Essa é uma grande reivindicação e um grande questionamento dos telespectadores, acho que do consumidor de maneira geral, porque assim, tem esse anúncio, mas ainda tem um estoque nos postos, né? Comprado ainda a preço antigo, mas esse valor já termina sendo reajustado da noite para o dia, né? Bom, obrigado a você que está interagindo com a gente, daqui a pouquinho tem mais um espaço reservado para a sua participação, vai mandando a sua mensagem. No próximo bloco, tem a previsão do tempo para Cachoeira do Sul e para o estado gaúcho. E ainda, mulher é agredida em via pública no Alto do Amorim e imagens são divulgadas para identificar o agressor. No quadro Raio-X da Saúde, Francisco Bastos fala sobre o programa que vai fornecer fraldas descartáveis em Cachoeira do Sul depois das mudanças feitas pelo governo do estado. Cachoeira do Sul tem 294 pessoas demitidas em setembro, mas termina o mês com saldo positivo na geração de empregos. E tem ainda um bate-papo com a professora Carla Zin sobre a segunda Conferência de Educação de Cachoeira do Sul, que começa amanhã. O NT Sul volta em instantes. Não saia daí! Meio-dia e 36 agora, o NT Sul já está de volta ao vivo. Obrigado pela sua companhia com a gente aqui na telinha da TV Novo Tempo. E é hora de conferir como fica o tempo hoje e também nos próximos dias em Cachoeira do Sul. E eu já adianto que o sol continua predominando e tem calor chegando. Vamos ver agora os detalhes. Terça-feira em Cachoeira do Sul tem predomínio de sol e temperaturas em elevação. Temperatura mínima 14 graus, máxima 30. Quarta-feira a tendência é a mesma, com a novidade que deve ser o dia mais quente da semana em Cachoeira do Sul. Temperatura mínima 16 graus, máxima 31. Quinta-feira também deve ter tempo bom, porém com um pouco mais de umidade. Também vai ser quente, mas por enquanto não há previsão de chuva. Temperatura mínima 16 graus, máxima 30. Veja agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul. A tarde de hoje vai ter muito calor no estado gaúcho. Na maioria dos municípios, as máximas ficam ao redor ou acima dos 30 graus. O dia é marcado pela baixa umidade do ar e pelo sol. De acordo com a Metsul Meteorologia, a diferença de temperatura entre a noite e o dia vai ser grande. A massa de ar seco mantém o resfriamento na madrugada e o amanhecer bem friozinho nesses dias aqui no estado. Vamos ver agora as temperaturas máximas. Em Porto Alegre, 31 graus. Na fronteira oeste, em Uruguaiana, 33. Na região norte, em Passo Fundo, 28. Em Santa Maria, na região central, 31. Em Tramandaí e Torres, litoral norte, 28 graus. E em Pelotas e Rio Grande, na região sul, 32 graus. A Prefeitura de Cachoeira do Sul e a Brigada Militar devem intensificar as ações relacionadas à segurança no meio rural. Conforme informações do secretário municipal de Agricultura e Pecuária e também presidente do Sindicato Rural, Fernando Cantarelli, os registros de abigeato tiveram aumento neste ano em comparação com 2020. A Brigada, através do programa Vigilância Colaborativa, vai cadastrar câmeras instaladas no meio rural com consentimento dos produtores. Na próxima reunião, vão ser definidos os locais onde esses equipamentos ficarão. Gente, ontem uma mulher foi agredida em via pública no Alto do Amorim, aqui em Cachoeira do Sul. Tudo foi registrado por uma câmera de segurança e as imagens foram divulgadas nas redes sociais em busca da identificação do agressor. Foi a partir da página da Sandra Xavier que o vídeo de uma mulher sendo agredida viralizou nas redes sociais e causou muita indignação. Além de compartilhar, mesmo sem ainda saber a identidade da vítima, em um gesto de empatia, a Sandra incitou os internautas a compartilharem na tentativa de identificar o agressor. Na imagem, a mulher conversa com o homem, que logo sai do carro aparentemente tranquilo, mas logo parte para a agressão, derrubando a vítima e chutando-a, mesmo depois de já estar no chão. Ele entra no carro, ela tenta revidar e cai. Os pães que ela carregava em uma sacola ficam no chão
enquanto a mulher corre pela rua. Foi essa câmera localizada aqui na esquina da Avenida Orlando da Cunha Carlos com a rua João Antônio de Barcelos, no Alto do Amorim, que registrou a agressão. Foi exatamente neste local aqui que a câmera registrou. E neste momento, enquanto a agressão ocorria, a Sandra estava dentro de casa acompanhando tudo. Sandra, qual foi a tua reação quando tu percebeu que se tratava de uma agressão? A minha reação foi de indignação, a violência contra a mulher, que hoje em dia está muito louca essa história. E as mulheres com medo, agredidas dentro de casa, muitas vezes não tem como testemunhar que o fato aconteceu. E aqui, ontem conseguimos gravar e esse cara tem que ser punido, porque a violência foi muito feia, assim, pessoalmente foi muito feio, gente. No momento em que tu percebeu que se tratava de uma violência, tu pegou o vídeo e logo tu compartilhou nas redes sociais. Sim, compartilhei por causa que eu queria saber quem era a pessoa, até para poder acompanhar o caso e ser testemunha dessa pessoa, que até então eu nem sabia que era minha vizinha. Depois, com mensagens que recebi de apoio, eu descobri que era minha vizinha e aí procurei ela então. Solidariedade feminina. Exatamente, o que mexeu com uma, mexeu com todas, né? Somos mulheres, somos frágeis, mas nós temos que se manifestar contra a violência doméstica que muito existe. A mulher agredida conversou conosco. Por questão de segurança, vamos preservar o nome e a identificação dela. Já não é a primeira vez que ele faz isso. Da outra vez ele quase me matou. Mas aí não teve prova porque ele foi na volta da charqueada. E ele me machucou muito. Aí passou o tempo, aí eu levei em conta, nós reatemos e outra eu perdoei, né? Porque uma vez passa. Aí eu nunca ia imaginar que ele ia fazer dessa vez. O que motivou a agressão de ontem? Eu não sei, porque ele chegou no carro conversando comigo e eu simplesmente dei as costas e ele pegou e desceu do carro. Mas eu acho que ele ia descer do carro para conversar mais comigo. E ele me pegou assim, fez o que aconteceu, o que fez. Te machucou muito? Só o joelho e o dedo ali, que eu acho que torceu o pé na hora que ele me derrubou, me deu coice, me deu tapa, tampou minha boca para não gritar. E agora, como é que fica a situação? Agora é só esperar, porque vai ter justiça, dessa vez vai ter justiça. Tu fez um BO? Fiz, tá na Maria da Penha, tem medida protetiva, tem tudo. Ela conta que agressões e xingamentos faziam parte da relação do casal. De vez em quando ele pegava e dava aqueles surtos nele, né? De me xingar, de ficar bravo. Mas eu nunca imaginei que ele ia fazer isso aí de novo. Eu levava porque é coisa, né? De atacar dos nervos, essas coisas, mas ali eu imagino, eu não esperava mesmo dele. Eu quero que vai fazer aqui justiça, que fazem justiça com ele. Que ele vai ter o que merece. Porque não é só comigo que ele fez isso, com as várias mulheres ele fez. Tem outras situações? Tem uma, antes de nós se conhecer mesmo, ele deixou a cara da mulher deformada. E nem assim tu ficou com medo? Não, é que falavam pra mim que ele era assim, fazia isso, fazia aquilo. Eu nunca ia imaginar que nós vivíamos bem, né? Estava bem. Aí quando ele me machucou a primeira vez, eu já fiquei meio assim. Mas é agora de novo, que ele tinha prometido que nunca mais ia tocar a mão em mim. E tu acreditou? Eu tinha acreditado, né? Porque eu gostava dele. Gostava mesmo, mas agora não quero saber mais. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia, onde, segundo o delegado Antônio Tasqueto Mota, foi instaurado inquérito solicitando à Justiça medida protetiva para a vítima e indiciamento do agressor. O inquérito está sendo enviado ao Fórum. Situação lamentável, né? E a gente não pode aceitar que a violência seja naturalizada num ambiente que deveria ser o mais seguro, que é o ambiente do lar. É necessário quebrar o silêncio. Bom, e nós já falamos aqui sobre a verba destinada para as fraldas descartáveis aqui em Cachoeira do Sul. O município disse que o governo cortou a verba, o governo falou que a situação era outra e que tinha sim a verba, mas que tinha uma mudança no processo. E o caso terminou com o município criando o próprio programa para custear o benefício. É sobre esse tema que Francisco Bastos fala no quadro Raio X da Saúde. O
O fornecimento de fraldas descartáveis pelo SUS teve alguns capítulos nas últimas semanas de preocupação para os seus usuários. São 416 pessoas, segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde de Cachoeira do Sul, que estão cadastrados neste programa e que recebem mensalmente cada um 150 fraldas. Nós sabemos que este é um projeto, um programa melhor, que atinge diretamente idosos, pessoas que tiveram algum problema maior de saúde, que ficam acamadas, crianças com deficiências ou jovens, pessoas pós-acidentes e assim por diante. E que necessitam, logicamente, destes insumos para terem os seus cuidados e a sua recuperação ou a sua manutenção com qualidade. No entanto, uma mudança desses procedimentos de financiamento por parte da Secretaria Estadual da Saúde, num fórum chamado Bipartite, que estranhamente tem a representação dos secretários municipais de saúde, houve de que mudasse esse processo de financiamento e isso atingiu diretamente o município de Cachoeira do Sul. Por decisão da Secretaria, será feito o lançamento de um programa municipal, ou seja, vai financiar este programa com recursos do município, sem retirar de outros recursos, que era onde a Secretaria Estadual da Saúde apontava. Mas, objetivamente, alguns pontos acho que são importantes a respeito dessa situação. Não é possível que nós tenhamos a perda desses tipos de programas, porque eles atingem diretamente, além dessas questões já colocadas de saúde, eles atingem uma população extremamente carente, que já lhe falta outras coisas, né, como alimento, como própria moradia. Então as fraldas, elas são mais um componente indireto que impacta diretamente na saúde geral. Porque isso leva, naturalmente, no momento em que não há esta possibilidade de uso das fraldas, as pessoas acabam tendo que buscar outros meios, e este meio, geralmente, é o meio do atendimento hospitalar, com um custo, nós sabemos, muito maior. Gente, o mês de setembro fechou com um saldo positivo na geração de empregos em Cachoeira do Sul, segundo dados do CAGED. 87 vagas foram criadas nesse período. O número é inferior ao mês de agosto, que foi de 122 postos de trabalho. Em todo o Rio Grande do Sul, mais de 13 mil vagas foram criadas, com destaque para o setor de serviços. No Brasil, 313 mil novos postos de trabalho foram gerados nesse mês de setembro. O saldo positivo em Cachoeira do Sul foi puxado pelo setor da indústria, que empregou 65 pessoas no mês de setembro. O comércio vem na sequência com 27. Ao todo, foram contratados 45 homens e 42 mulheres. Quem demitiu mais do que contratou foram os setores da construção e serviços. Mesmo com índice positivo, o resultado é inferior aos meses de agosto e julho, que ultrapassaram a média de 120 carteiras assinadas. O cenário estadual também é satisfatório. O saldo foi de 13.836 empregos. No país, o ministro da Economia, Paulo Guedes, já havia anunciado que o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados apontaria mais de 300 mil empregos. Em cerimônia de lançamento do Plano Nacional de Crescimento Verde no Palácio do Planalto, o ministro afirmou que o Brasil foi o país que caiu menos, voltou mais rápido e está crescendo mais do que a média de todos os outros países. E amanhã começa a segunda Conferência de Educação de Cachoeira do Sul. Neste ano, a atividade acontece também nos dias 28 de outubro e 25 de novembro e vai ter certificação. As inscrições são gratuitas e encerram hoje. Mais detalhes a partir de agora com a Lena Caetano e a coordenadora do evento, a professora Carla Zin. E hoje, Daniel, inclusive, é o último dia
para realização de inscrição dos interessados nesta segunda Conferência Municipal de Educação. Nós vamos falar um pouquinho mais para você que nos acompanha de que maneira vai se desenvolver essa atividade e por que ela é tão importante. Conosco aqui a professora Carla Zin. Tudo bem, professora? Por que esse evento, essa atividade é tão importante para a área da educação? Tudo bem, Lena e telespectadores? Bom, a segunda Conferência Municipal de Educação de Cachoeira do Sul, ela é de suma importância porque é uma etapa que antecede a Conferência Nacional de Educação, a CONAI, que vai ser realizada em novembro do próximo ano, 2022, e é tempo, então, de avaliarmos as diretrizes e metas da Política Educacional Nacional, o Plano Nacional de Educação, que foi instituído por meio da Lei Federal 13.005 de 2014, e a partir deste Plano Nacional de Educação, os municípios e os estados construíram seus próprios planos decenais. Então, chegou o momento de debater, de discutir, analisar a efetividade dessa política educacional. É a lapidação, na verdade, a partir desse encontro, de como será, de como poderá ficar o ensino a partir de então. Exatamente. Então, nós vamos avaliar essas 20... Novas propostas, inclusive? Exatamente. Essas 20 metas que fazem parte do Plano Nacional de Educação e do estadual e dos municipais. E, a partir daí, vamos pensar na construção do próximo plano decenal, né, que será, então, para o período de 2024 a 2034. Então, para que se possa construir um novo plano, é preciso avaliar como está o cumprimento das metas e estratégias do atual plano que está em vigência. Então, este Plano Nacional de Educação foi instituído em 2014 e tem vigência até 2024. E existe uma expectativa, professora, de novas propostas e discussões diferenciadas, inclusive em função do atual momento que a gente está vivenciando, pode dizer assim, ó, a questão da pandemia, a questão do pós-pandemia, entre aspas, porque não terminou a pandemia ainda, mas muita coisa mudou, muita coisa em função justamente disso, né? Com certeza. Então, diante dos tempos difíceis que vivemos, é preciso, então, discutir como está a educação hoje, qual é a educação que temos e a educação que queremos, né? Então, o Fórum Nacional de Educação, ele organizou um documento referência que está estruturado em 3 eixos para, então, discutir a educação de forma mais ampla, né? Analisando as diretrizes e metas do plano que está em vigência, também pensando nessa educação para o futuro, frente à questão das tecnologias, aos desafios educacionais que nós temos, né, frente à pandemia da Covid-19, e também vai se tratar da instituição do Sistema Nacional de Educação, que era já uma previsão, de acordo com o artigo 13 desta lei que instituiu o Plano Nacional de Educação, do Brasil, então, instituir no formato de lei específica um Sistema Nacional de Educação, que possa, então, coordenar de forma cooperativa com os entes federados todo esse processo educacional. Então, esse eixo também será discutido, essa instituição do Sistema Nacional de Educação. Neste momento, então, nós teremos a CONAI 2022, e aí, a partir dessa divulgação da CONAI, os estados e os municípios realizam as suas conferências preparatórias. Então, Cachoeira do Sul está agora, nos dias 27 e 28 de outubro e 25 de novembro, realizando a sua segunda Conferência Municipal de Educação. Quais são os critérios ou quem pode participar? Podem participar profissionais da educação, a comunidade em geral, interessados em discutir a educação no âmbito nacional, estadual e também municipal, Então, Cachoeira do Sul tem o seu Plano Municipal de Educação, que foi instituído em 2015, e no dia 25 de novembro haverá um momento também para se analisar esse plano, o que foi cumprido em relação às suas metas, quais foram os avanços, o que ainda precisamos fazer para garantir uma educação pública de qualidade, com equidade,
então, e justiça social. Então, é um momento muito importante no qual são convidados os profissionais da educação e a comunidade para discutir, para debater a educação no município e também no nosso país. Há de se destacar que desta vez tudo virtualmente, né? Tudo virtualmente, em virtude ainda da pandemia da Covid-19. O próprio Fórum Nacional de Educação, nos documentos orientadores, recomenda a realização das etapas municipais neste formato virtual. Então, nós vamos realizar o primeiro dia, no dia 27, aberto no canal do YouTube do Fórum Municipal de Educação. Teremos um momento para introduzir essas discussões relacionadas ao documento referência da CONAI 2022 e depois nós vamos nos dividir em salas virtuais para o aprofundamento desse debate, conhecimento dos textos que compõem esse documento referência, para então, a partir daí, os participantes poderem propor emendas e levar a discussão na etapa estadual da CONAI. A se destacar também, professora, que já existe disponibilidade na internet para que as pessoas tenham acesso a essa documentação e no dia da conferência, nos dias da conferência, já saibam opinar ou se posicionar a respeito dessas propostas. Exatamente. Então, está disponível no Observatório da Educação Municipal de Cachoeira do Sul, no OBENS, na aba Política Educacional, todos os documentos que serão discutidos nessa conferência. Então, é importante que todos os participantes se apropriem desses documentos, façam a leitura, realizem as suas considerações, então, no momento do debate que serão, então, organizados neste formato virtual, por meio das salas virtuais. Haverá certificação? Sim, haverá certificação de 15 horas a todos os participantes que, então, estiverem presentes nestes momentos, então, online de discussão. Professora, obrigado mais uma vez pela participação. Para você que nos acompanha, segunda Conferência Municipal de Educação, hoje, último dia de inscrições. Se é de seu interesse, participe, porque realmente é um programa que vale a pena, vai fazer toda a diferença para você que trabalha na área da educação, para a educação de Cachoeira do Sul, do estado e, por que não, da educação brasileira. Daniel, volto contigo. Muito obrigado, Lena, pelas informações. Vamos de imediato agora para os recadinhos dos telespectadores. Vou começar aqui pelo Facebook. A Nadir Teixeira diz aqui: o que é bem feito também tem que ser lembrado. E ela diz que as estradas da Vila Vargas, em direção à Encruzilhada, estão uma faixa de tão boas. Ela manda aqui os parabéns para o prefeito e também para o secretário de Interior. Tá bem, obrigado, Nadir, pela participação. Vamos agora para a telinha, tem recados do nosso WhatsApp. O Giovanni: o combustível subiu hoje nos postos. Motivo? Ter subido na Petrobras. E no sábado, dia 23, qual o motivo do aumento do valor? Questiona aqui o Giovanni. Obrigado, Giovanni, pela participação. Vamos aqui para o próximo recadinho. Francisco Bastos. Que maravilha a história da TV Novo Tempo. Parabéns. Obrigado, Francisco, pelo recado. Aliás, aqui no Face teve uma telespectadora que mandou parabéns também. Nossa amiga lá de Viamão, a Clésia Silva Severo. Obrigado, Clésia, pela participação. Ednei, no Passo do Moura, Água Morna e Três Vendas, tem ônibus. Na Forqueta também precisa. Tem moradores que necessitam de ônibus, diz aqui o Ednei. Obrigado, Ednei, pelo recado, pela reivindicação. Próximo recadinho aqui é o recado da Neuza Gomes. Fui viajar este fim de semana e o que tem de bichos atropelados e mortos na BR-290 é brincadeira. Tem tatu, lagarto, zorrilho, até um bugio com filhotinho. Muito triste, diz aqui a Neuza Gomes. Obrigado, Neuza, pela sua participação e por fazer aí este relato, infelizmente, triste, né, da situação de animais atropelados na BR-290. Bom, obrigado você de casa que interagiu, que mandou a sua participação aqui pra gente. O NT Sul está terminando? Acesse tvcachoeira.novotempo.com para outras notícias aqui de Cachoeira do Sul. E amanhã a gente está de volta ao meio-dia aqui na telinha da TV Cachoeira. Ótima tarde para você, até lá. Tchau!